você que nos assiste. Tá começando agora mais um episódio do nosso podcast Interior Baiano Notícias, que além de portal, tem o compromisso de 2 vezes na semana trazer convidados aqui super relevantes para nossa região, para nossa cidade, para a gente falar de política, economia, saúde, educação, tudo que você quer saber. Ao meu lado está ele, Wilson Júnior. É isso aí, Júlia. Olá, você que nos assiste. Hoje nós vamos para a área jurídica aqui no podcast Interior Baiano, viu? É isso aí. A gente está com uma convidada super especial, que eu vou fazer a apresentação aqui. E ela é presidente da subseção da OAB de Vitória da Conquista. Eu tô com ela, Luciana Silva. Seja muito bem-vinda, Luciana. Muito obrigada, Júlia. Vamos começar aqui um bate-papo bem legal. E eu vou começar falando um pouquinho sobre uma leve biografia, digamos assim. Bom, ela é Luciana Silva. Com 20 anos de exercício na advocacia, já atuou como conselheira seccional da OAB da Bahia e foi membro da Comissão Estadual da Mulher da OAB. Ela é mestre e doutora pela PUC de São Paulo e, na área acadêmica, ela é professora do curso de Direito da UESB, a Universidade Estadual do Sudeste da Bahia. Atualmente, Luciana Silva, como eu falei, é presidente da subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, em Vitória da Conquista. Seja muito bem-vinda e vamos começar aqui com o nosso bate-papo e vamos entender um pouquinho mais sobre esses assuntos. A primeira pergunta, como sempre, conta um pouquinho pra gente como você iniciou a sua trajetória na vida nesse ramo, né, da advocacia. Eu fui a primeira da família a cursar a Universidade de Direito, me formei na UESC, que é a Universidade Estadual de Santa Cruz. Nesse período, eu já sabia que eu queria ser professora. Então, eu já procurei participar de grupos de pesquisas, de publicar artigos. E, terminando o curso, eu me habilitei, fiz a prova, né, da OAB, o exame de ordem, fui aprovada no primeiro e comecei a advogar. E mais ou menos com 1 ano e meio de formada, surgiu um concurso aqui, na verdade não foi um concurso, uma seleção, para a UESB, e eu falei, como eu tenho um sonho de ser professora, e o sonho de ser professora em Direito Penal, e a vaga era essa, eu falei, eu vou tentar para ver como era o concurso, a seleção. E passei. Aí acabei deslocando aqui para Vitória da Conquista. Desde 2003, eu estou aqui na advocacia, ministrando aula. Posteriormente, fiz o concurso, fui aprovada também. E durante esse período, eu fui aprofundando nas pesquisas, fazendo mestrado, fazendo doutorado, aproximando também da OAB. A primeira vez que eu participei de uma gestão da OAB foi no ano de 2009, foi quando a campanha foi em 2009, a eleição também no final, que foi na gestão de Gutenberg Macedo, a quem eu expresso minhas admirações. Então, eu estava na diretoria da gestão de Gutenberg Macedo. Posteriormente, eu assumi algumas comissões aqui, exemplo da Comissão da Mulher, do Conselho Editorial. Posteriormente, fui fazer parte do Conselho. E a OAB, esse convívio com os colegas, acaba sendo também muito gratificante. Então, a minha trajetória no campo do direito, ela é marcada pela advocacia e marcada também pelo magistério, que eu acho que são 2 funções que se complementam. Sobre essa experiência na área acadêmica, a docência na UESB, como isso interfere, impacta positivamente nessa atuação agora como presidente da OAB, né? Quais as relações disso e como isso contribui, né, na sua rotina, na dinâmica do seu trabalho? Sim, contribui muito porque a gente já passa a ter contato com algumas pessoas que hoje são nossos colegas, que foram, né, nossos alunos, alunas. Então, eu fico extremamente feliz, principalmente na solenidade de entrega de carteiras, que é um momento muito marcante, muito emocionante. A gente revive o nosso período também. E a OAB, ela não tem essa função só de atuação para advogados e advogadas, mas também de uma intervenção social, do diálogo com a sociedade, e a academia fortalece muito esse diálogo, né? Então, a gente faz esse diálogo, a sociedade como um todo, com a academia, e um dos pontos também da OAB de intervenção é o ensino jurídico. Então, estar na academia, estar na OAB favorece essa ponte, favorece os diálogos e favorece, sobretudo, o que eu acho essencial para o advogado e a advogada é sempre estar estudando, sempre estar
atualizando, a docência força isso e faz que a gente traga isso enquanto, né, gestão da OAB é muito forte, através de cursos, através de palestras. Você foi a primeira mulher eleita para a subseção de Conquista, né, da OAB de Vitória da Conquista. Na seccional da Bahia, 2 mulheres ocupam a presidência e a vice-presidência. Na sua visão, o que isso representa para a entidade e para a sociedade brasileira como um todo, ter à frente da entidade não representativa como é a OAB, 2 mulheres na seccional da Bahia e aqui em Vitória da Conquista também? Eu acho que isso representa a democratização, porque não basta que o espaço ele tenha eleição para que ele seja democrático, esse espaço ele precisa ser representativo. Então, nós mulheres hoje somos maioria no Brasil, na advocacia, somos maioria também na OAB Bahia. Então, a eleição, depois de 90 anos, a gente ter na nossa seccional a primeira mulher presidente. Você citou também a vice-presidente, e é uma chapa que são composta por 5 pessoas, das 5, 3 são mulheres. E isso é muito representativo, porque a gente não tem uma efetiva democracia se a gente não tem minorias. E quando eu falo minorias, não é em quantidade, porque falei que nós mulheres somos maioria, mas minoria nesses espaços, que eu também não gosto de usar esse termo, espaços de poder. Eu prefiro utilizar espaços de decisões, porque o que a gente quer não é o poder pelo poder, mas a gente quer ter voz, a gente quer participar. E aqui em Vitória da Conquista, eu citei que na Bahia eram 90 anos, só com homens presidentes. Aqui em Vitória da Conquista eram 45 anos. E além de ser a primeira mulher eleita, fui a primeira mulher candidata. Então eu acho que isso também abre espaços para mostrar para outras mulheres que é possível e que mais do que possível é necessário que nós estejamos nesses espaços de decisões e de construção coletiva. Passado pouco mais de um ano da sua posse na presidência da OAB, como é que você avalia esse período? Eu avalio como um período de muito trabalho, um período de muita construção e um período também de inclusão, porque nós temos esse cuidado de garantir, né, a participação feminina aqui nas comissões, a participação também paritária, observando as questões étnico-raciais e um diálogo, sobretudo, com a sociedade. Então, tem situações que ocorrem aqui na nossa subseção, que é a sede a Vitória da Conquista, né? A nossa subseção ela abrange 14 cidades aqui do entorno, e a gente vem trabalhando em temas importantes, a exemplo da questão racial, do racismo religioso, a violência contra a mulher. Então, tem sido um período, como eu falei inicialmente, de muito trabalho, mas muito gratificante. Gratificante porque é um trabalho coletivo, é um trabalho da diretoria e o trabalho dos colegas. A gente tem muitos advogados e advogadas conosco, construindo, acreditando no projeto, trazendo ideias, e a OAB tem tido essa efervescência. A subseção ela tem sido, né, muito movimentada por projetos desses colegas, né, que trazem, que andam conosco, que acreditam na gestão e que estão construindo. Para esse ano, assim, você teria alguns projetos que poderia destacar da atuação da OAB que está previsto para 2023, tanto aqui em Conquista como também nas cidades, né, que compõem essa subseção? Sim, a gente vem trabalhando aqui em Vitória da Conquista, o que a gente tem de mais imediato. Nós fizemos o primeiro fórum de intolerância religiosa. O que gerou esse fórum, o que motivou esse fórum a acontecer foi em janeiro, quando houve um crime de racismo religioso, que um terreiro foi atacado. Então, nós fizemos esse fórum para escutar o que é que a gente pode contribuir. Então, chamamos as líderes, né, das religiões de matrizes afro aqui de Vitória da Conquista, escutamos, e agora no próximo mês, em março, nós vamos estar fazendo um segundo momento, que é um momento mais de encaminhamento, né, de tentar intervir diretamente nessa realidade. Nós temos também várias atividades aí programadas para o mês de março, que é o mês da mulher. Então, temos algumas palestras já agendadas. Em relação às cidades que compõem a subseção, nós inauguramos aqui um projeto que chama OAB Itinerante, que a gente não espera que o advogado dessas cidades elas venham procurar a sede. A gente vai visitando todas,
mapeando o que é que a gente pode contribuir, porque essa construção, sobretudo do que está errado, o que precisa mudar, a gente só consegue efetivar escutando. Então, não somos nós da diretoria que vamos dizer, isso aqui está errado e o caminho é esse. Então, a gente vem escutando a advocacia de cada cidade. Vai ser mantido esse projeto da OAB itinerante. E um outro ponto também que a gente vem atuando, isso aí não só em favor da advocacia, mas também da sociedade, é a questão da prestação jurisdicional. Então, algumas cidades a gente não tinha juiz ou juízas, e quando tinham eram substitutos, ou seja, eles eram juízes em outro local, substituíam na cidade, às vezes iam 1 ou 2 vezes por semana e às vezes não conseguiam nem ir. Então, a gente entende que isso é prejudicial para a comunidade e é prejudicial para a advocacia. Então, nós estamos tendo contato constante com o apoio da seccional, da presidente da equipe Daniela Borges, que é a nossa presidente do OAB Bahia, indo ao tribunal e fazendo essas cobranças. Na última visita que tivemos, recebemos o retorno do presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, que as cidades aqui do entorno que estavam com juízes e juízas substitutos já têm a curto prazo, possivelmente final de maio ou de março e início de abril, a efetivação de juízes titulares. Aqui em Vitória da Conquista a gente tinha 2 varas, sem magistrado ou magistrada, que era a 5ª Vara de Família, a 5ª Vara Cível e a primeira vara de violência doméstica, que também já vai estar sendo provida por magistrado ou magistrada. Então, a gente tem vários projetos ainda a serem feitos, a serem realizados. Você falou dessa questão das vagas em aberto, né, dos magistrados, e o que a gente escuta muita reclamação é, nossa, o processo está parado, atrasando. Tem muita gente até que às vezes desiste de buscar seus direitos na justiça por conta dessa demora, dessa falta de celeridade em alguns processos. Eu queria que você explicasse, na verdade, para a maioria das pessoas que às vezes não tem tanto esse entendimento jurídico, por que em alguns casos existe realmente essa demora. Aí eu falo como um leigo mesmo no assunto, porque a gente fica com esse questionamento, né? Quando procura advogado. E uma pergunta, isso é importantíssima, porque assim, às vezes quem é cobrado, essa conta chega para nós da advocacia. Então, às vezes procura e fala, olha, doutor, eu estou lhe procurando aqui porque o meu processo não está andando, o outro advogado não está dando atenção. Isso não depende, né, só do advogado, também, mas depende muito mais do judiciário. Então, por exemplo, nós tínhamos aqui 2 varas que tinham um número enorme de processos, que era a vara da Fazenda Pública e a vara de família. Então, a gestão anterior da OAB sinalizou isso para o tribunal e foram criadas mais uma vara da Fazenda Pública e mais uma vara de família. Então, por que, respondendo de forma objetiva a sua pergunta, o processo não anda, né? E aí não coloca essa conta para nós da advocacia. É porque, às vezes, tem juiz ou juíza, mas tem um número enorme de processo e tudo vai caminhar muito devagar. Ou então, pela ausência mesmo, é o caso da 5ª Vara aqui, da ausência do magistrado. Quem fica substituto ou substituta só vai despachar o que é urgente, um liminar de saúde, por exemplo. Então, a gente precisa cobrar isso do tribunal. Quando eu falo a gente, não é só a OAB, a gente enquanto sociedade. Então, os poderes constituídos também precisam cobrar. E a morosidade, ela vem decorrendo disso. Aí, só para falar mais um pouco, essas 2 varas que já existiam, uma foi criada, a segunda, a gente teve que procurar o tribunal e pedir uma redistribuição desses processos. Porque as varas que já existiam, elas continuaram cheias de processo. As varas novas, elas andavam com tranquilidade. Então, é preciso que esses processos, eles sejam divididos para que equilibre um pouco, porque senão aquelas varas que já existiam, elas vão ficar endemicamente, tendo essa dificuldade de fazer com que os procedimentos transcorram com a celeridade, ou com a razoabilidade. Perfeito. Bom, gente, uma pausa rapidinho aqui nesse papo, só para passar aquele recado que você já sabe, mas que a gente adora reforçar. interiorbaiano.com.br, já acessou? Lá, nosso site, nosso portal, está diariamente atualizado com as notícias aqui, nossos convidados que vêm à nossa mesa, os desdobramentos das nossas conversas. Isso mesmo. Quem acessar o interiorbaiano.com.br vai ver matérias sobre os assuntos jurídicos, desdobramento da entrevista com
a doutora Luciana, presidente da OAB aqui de Conquista, e política da região, da cidade e tudo mais. E fora as matérias dos outros convidados que já passaram por aqui. Exatamente. Tá bom? Interiorbaiano.com.br, acessa lá. Bom, voltando. Eu vou voltar aqui com as perguntas. No final do ano passado, de 2022, a OAB lançou uma campanha chamada Dano Moral Não é Mero Aborrecimento, que teve uma grande repercussão na cidade e tudo mais. Conta pra gente como foi essa campanha, como foi idealizada e como foi o processo dela também. Essa campanha é uma campanha estadual, então não foi só de Vitória da Conquista, porque o que é que nós observamos? Nós, na OAB, temos uma reunião periódica que chama Colégio de Presidência. Então, todos os presidentes de subseção do interior se reúnem, levam as demandas. Tem também a reunião dos conselheiros, que tem representação do interior. Essa reunião é mensal. Então, quando a gente foi, um escutar a demanda do outro, a gente viu que algumas demandas elas eram comuns. Dentre elas, a questão do dano moral. Então, o que é que a OAB Bahia, que nós fazemos parte, observou? Que no nosso estado há uma dificuldade de reconhecimento do dano moral, ou quando esse dano moral ele é reconhecido, é sentenciado, esse dano moral, o valor é baixo. Então, foi pensada essa campanha, que dano moral não é mero aborrecimento, e as subseções do interior, a maioria delas, abraçou e fez esse ato. Então, por que o nome é dano moral não é mero aborrecimento? Às vezes, a gente tem situações que são graves e a dificuldade do dano moral é como você mensurar. Então, a gente quer mudar mesmo, o objetivo é mudar a cultura do Poder Judiciário para que reconheça, porque quando nega o dano moral, fala foi mero aborrecimento. E mais do que isso, apenas coloca assim, apenas mero aborrecimento em situações que a gente entende que configuram o dano moral. Então, é necessário que essa cultura mude. Esse foi o objetivo dessa campanha. E eu quero destacar que a gente ficou muito satisfeito aqui em Vitória da Conquista. Ficamos até preocupados porque fizemos aí num período de chuva, um pouco de frio, mas a advocacia abraçou essa campanha e foi muito importante. A OAB, ela vem atuando nos últimos anos próximo a alguns temas, principalmente esses relacionados à questão das minorias, de setores que estão mais vulneráveis, digamos assim. Aí eu falo da questão da violência contra a mulher, que é uma pauta muito relevante, a questão do racismo, a questão da homofobia. E em relação a esses temas, o que você citou o fórum relacionado à intolerância religiosa. O que mais assim, a OAB vem atuando nesse sentido para combater esse tipo, o preconceito, a violência contra a mulher e todos esses que eu até citei aqui, que a gente pode até, ao longo do bate-papo, ir pautando um a um, porque a relevância de cada um não tem como mensurar, né? Mais ou menos como foi a resposta do mero aborrecimento, eu fiz essa... Sim, nós trabalhamos em diversas frentes. Na frente preventiva, sobretudo através da educação, por meio de palestras. Tem um projeto que ele existe tanto na OAB Bahia, como na subseção de Vitória da Conquista, que é a OAB Vai à Escola. Então, nós procuramos levar essas demandas através de palestras. Temos também o que a gente chama da busca ativa. Acontece uma situação na sociedade, a OAB fica sabendo, nós fazemos a intervenção, seja através de notas, para pontuar que aquela conduta não é correta, não é legal, e seja através também do acompanhamento quando tem vítimas. Então, trabalhamos a partir das comissões temáticas. Então, temos Comissão da Mulher, Comissão de Combate à Intolerância Religiosa, Comissão de Igualdade Racial, comissão que vai trabalhar com a questão também da homofobia, da transfobia. Então, essas comissões temáticas, elas propõem as atividades e também acontecendo algo na sociedade, a gente procura fazer essa intervenção. Tem a Comissão de Direitos Humanos e tivemos no ano passado também um importante fórum aqui em Vitória da Conquista que congregou diversas entidades da sociedade civil e também dos poderes instituídos, que foi o Fórum da População em Situação de Rua. Então, são várias frentes que a OAB vem atuando. Eu queria destacar aqui que
Se não somos a única, né, seremos uma das poucas profissões que, quando a gente vai exercer, quando a gente recebe a carteira da OAB, para mim é o momento da solenidade mais emocionante, é o momento do juramento, a gente jura defender os direitos humanos. Sim, eu acho que isso ganha uma relevância muito grande e eu queria que você falasse pra gente no sentido das políticas públicas, porque vira e mexe tem uma audiência pública e muita gente questiona o papel dos legisladores, às vezes falta um pouco da questão jurídica ali. Aí o pessoal fala, a OAB está envolvida nesse processo, a gente escuta muito falar isso, a OAB está envolvida nesse processo sobre a questão da lei que agora está sendo aprovada da violência contra a mulher. Qual é essa relação entre esse poder, a questão da entidade OAB com o poder legislativo do município, aqui especificamente falando de Vitória da Conquista? Necessariamente, no caso de aprovação de lei, a OAB não é escutada. Mas nada impede também, se a gente ficar sabendo de alguma lei que a gente entenda, por exemplo, que é inconstitucional, que a gente faça um parecer, que a gente dialogue. Então, a OAB é uma instituição hoje, as pesquisas mostram isso, mais respeitadas do país. E ela precisa dialogar com os poderes constituídos. Então, é importante que a gente tenha esse diálogo, como efetivamente a gente tem com os poderes municipais, seja o poder executivo, seja também o poder legislativo. Por exemplo, vou citar uma situação, um fato que ocorreu em Poções, que é uma cidade que pertence à subseção de Vitória da Conquista, está na nossa abrangência. Houve um caso lá de transfobia e iria ser pautada uma lei no legislativo de Poções. E houve uma pressão muito grande que essa lei ela não fosse aprovada, que era o reconhecimento do uso do nome social. A gente entendia que nem precisava dessa lei municipal, já que tinha outras instâncias que garantiam o uso do nome social. Como a sociedade ela foi pressionar para que essa lei não fosse aprovada, nós fizemos um parecer indicando a constitucionalidade do projeto de lei, a legalidade, a necessidade e entregamos ao legislativo. Então, esse diálogo é muito importante. Então isso aí na prática, que realmente é uma coisa que a gente fica com dúvida dessa questão da atuação. Falando um pouco da política nacional, vou pedir assim, a sua avaliação em relação às decisões do ministro Alexandre de Moraes, principalmente no que tange aos atos do 8 de janeiro, né? E também abrangendo mais em relação às decisões dele que envolve a questão das redes sociais de alguns políticos bolsonaristas. Qual a sua opinião sobre isso? Aí falando agora de política nacional, né? Sim, eu não vou poder aprofundar, porque muito do processo a gente não conhece os detalhes. Mas o meu posicionamento é que era necessário uma atuação firme do STF e também do Tribunal Eleitoral. A gente não poderia deixar correr solto a questão das fake news. Então, o tribunal ele age, e aí a gente não tem como não falar da figura do Alexandre de Moraes para coibir. Então, a liberdade de expressão é uma garantia constitucional, mas essa liberdade de expressão ela não pode ser ilimitada. Então, um princípio constitucional, ele vai limitar o outro princípio constitucional. Então, a gente não pode admitir, por exemplo, fake news e falar isso é liberdade de expressão com o potencial de influenciar através de notícias falsas no resultado de uma eleição ou no pleito eleitoral. Então, é necessário, entendo que foi necessária a atuação do ministro Alexandre de Moraes, como também nesses atos gravíssimos que ocorreram no 8 de janeiro, graves e lamentáveis. A gente tem ataque aos 3 poderes. Como você viu a questão do ataque agora, já que sua área também é advocacia, em relação à sede do STF, né? Uma tentativa na verdade, um ataque foi proferido e uma tentativa ali de chegar a derrubar o plenário, coisas assim absurdas que a gente viu. Sim, aí eu não vou citar só o STF. O conjunto do 8 de janeiro foi um ataque aos 3 poderes. Para mim, esse ataque a esses 3 poderes,
e é o posicionamento também da OAB que repudiou esse ato, eu falo do Conselho Federal e da OAB Bahia, que isso foi um ataque, uma afronta à democracia. O primeiro passo para você respeitar a democracia é você respeitar o resultado das urnas. Tem outros aspectos da democracia, né, que não dá tempo a gente aqui estar aprofundando, mas você não aceitar o resultado das urnas e atacar os poderes constituídos, isso é um ataque para além desses poderes, mas um ataque à democracia. Aproveitando esse gancho aqui político, muitas pessoas aqui em Vitória da Conquista ficaram acampadas em frente ao tiro de guerra, pedindo, entre outras coisas, por intervenção militar, né? Como que a OAB se colocou diante desse movimento? Como que a OAB reagiu com isso? Desse movimento, diferente do 8 de janeiro, que foram movimentos violentos, movimentos de ataques aos poderes, a questão dos acampamentos não houve manifestação da OAB, até porque a gente entendeu que ali, né, eram movimentos pacíficos, que, como eu falei anteriormente, a liberdade de expressão ela deve ser garantida, desde que não choque com outros princípios constitucionais. Então, a manifestação que houve da OAB foram manifestações repudiosas, foi relacionado ao 8 de janeiro. O que fazer de efetivo para atuar em defesa da democracia? Porque diante do 8 de janeiro, diante de algumas manifestações que pedem o fim da democracia, a gente fica meio que sem entender qual o processo das entidades e não só do poder público, porque o poder público ele vai agir, mas a sociedade civil como toda se organizar no sentido de atuar em defesa da democracia. Na sua avaliação, o que é possível fazer? Inicialmente, é a gente defender esses poderes constituídos, a sua atuação de acordo com os limites constitucionais, é importante que se diga isso, não aceitar que nenhum poder, né, extrapole os limites constitucionais, e a gente, enquanto sociedade civil, está referendando a democracia, está debatendo esse tema, e sobretudo, a gente está desfazendo esse movimento que, né, infelizmente tem sido muito forte no Brasil, que é relacionado a fake news. Né? Após o 8 de janeiro mesmo, quantas fake news surgiram? E todas elas no sentido de tentar fragilizar os nossos poderes constituídos, fragilizar as nossas instituições, até a figura do Alexandre de Moraes mesmo. Né? Tenho algumas críticas a fazer ao Alexandre de Moraes? Tenho, mas ele está representando um poder constituído, repito o que falei anteriormente, tanto no aspecto eleitoral como relacionado ao 8 de janeiro, agiu corretamente porque precisava que fosse mais firme, como foi, e a gente, enquanto sociedade civil, desfazer todo tipo de fake news que tenta desqualificar as autoridades, desqualificar os poderes com o objetivo de atingir a nossa democracia. Existe alguma comissão da OAB que ela trata especificamente dessa questão das fake news? A parte digital, na verdade, ela é muito recente, né? Então a gente fica com dúvidas em relação até às leis que regem essa questão. Existe hoje na OAB alguma coisa pautando nesse sentido? Existe. Nós temos comissões de tecnologia e também a Comissão de Direito Constitucional, que tem se manifestado em relação a alguns desses fake news, e é necessário, né, que a gente desconstrua isso. Atualmente, como é que está a relação da OAB com a gestão do Executivo Municipal? Tem algum projeto em conjunto com a Prefeitura? Como está? Nós temos diálogo, e quando a gente fala Prefeitura, eu queria ampliar, né, a gente colocar isso como Executivo Municipal como um todo. Então, desde que assumimos, logo nos primeiros meses, procuramos a prefeita para fazer essa visita institucional. Então, para a gente, como eu já falei anteriormente, esse diálogo é muito importante, e temos alguns projetos com a prefeitura. E aí, quando eu falo prefeitura, estendendo, né, como o executivo municipal. Então, temos advogados e advogadas participando dos conselhos municipais por indicação
da OAB, temos alguns projetos de palestra também em comum, já fizemos capacitação e diálogo, por exemplo, com a Guarda Municipal na questão do direito animal. Então, esse diálogo ele vem sendo constante desde o início da gestão e é necessário que seja, porque há uma infinidade aí de atividades do Executivo Municipal que dialogam com as atividades da OAB. Então, esse diálogo, inclusive para palestras, para participação, citei aqui o fórum da população em situação de rua, estiveram mais de um representante do Executivo Municipal. Então, a gente sempre procura, né, manter esse diálogo saudável entre as instituições. Vou falar assim, brincar aqui, a cidadã Luciana Silva acompanha a política conquistense. Como é que é a sua relação hoje com a política de Conquista? Acho que é um ponto muito positivo para a cidade de Vitória da Conquista é termos a primeira mulher, ainda que não eleita, né, diretamente para o cargo, que ela foi eleita como vice, mas efetivamente temos aí a gestão de uma mulher e isso é muito positivo no sentido de democratização do poder. E se a gente for fazer um balanço, né, tem pontos que a gente pode colocar como pontos positivos, mas pontos que ainda precisam ser melhorados, ser aprofundados, muitos desafios aí que a prefeita enfrenta. Recentemente, há ainda, né, uma tentativa de fazer um empréstimo para a Vitória da Conquista. Então, eu vejo isso também como uma preocupação de endividamento do município, por exemplo, e, sobretudo, né, nesse período tão difícil que a gente ainda está vivendo, esse período de pós-pandemia, e acaba sendo um ponto de preocupação, né, da população, esse endividamento de um ente público. No gancho dessa avaliação, né, de 0 a 10, assim, teria alguma... Qual a nota, se você fosse dar uma nota para a gestão hoje? Qual daria? Qual seria a nota? Pronto, como está aí, né, na metade da gestão, bora colocar no meio termo, daria 5. 5, né? Pronto, a nota tá dada. Conseguimos um número e conseguimos uma justificativa. Tá ótimo, estamos felizes. Gente, antes da gente ir para o final da nossa entrevista, mas não acabou. Mas antes disso, aquele recado básico, que é interiorbaiano.com.br. Acessa lá nosso portal, que é todo dia atualizado, com credibilidade, com notícias fresquinhas, né, Will? Exatamente, com os desdobramentos. Os desdobramentos das nossas conversas. Nossos episódios passados estão todos lá. Se você não conferiu algum, se você quer saber quem já passou por aqui também, acessa lá, interiorbaiano.com.br. Exatamente. Bom? E agora a gente vai para a parte que a gente mais gosta. A gente tem um quadro aqui bem interessante. Por favor, explica pra gente. Parte final do nosso bate-papo aqui. E nós temos um quadro que eu vou falar 8 nomes. A cada nome eu vou pedir uma definição curta. Um bate-bola. Um bate-bola. Uma palavra ou uma frase pequena, uma pequena frase para definir essas pessoas que eu vou citar. Escolhemos aqui a dedo. Escolhemos a dedo. São pessoas relacionadas ao meio jurídico, à política e um pouquinho mais. É isso aí, então vamos lá. Alexandre de Moraes. Atuação difícil em um momento delicado da nossa democracia. Daniela Borges. Referência feminina, referência de advocacia e farol na gestão da OAB. Rui Medeiros. Aí vou repetir também, grande referência intelectual e também grande referência para a advocacia de Vitória da Conquista. Sheila Lemos. Importante representação feminina no espaço de poder. Viviane Sampaio. Mulher em um espaço que é majoritariamente masculino. Então, desafio. Felipe Santa Cruz. Necessidade de equilíbrio, separar um pouquinho aí política e gestão. Jair Messias Bolsonaro. Passado nefasto. E Luiz Inácio Lula da Silva. Esperança. Pronto, aí. 8 nomes, 8 definições. Ó, é isso, o convidado... A ideia do quadro é essa, gente. A ideia é essa, gente. É essa que é definir, seja no silêncio, seja nas palavras, o negócio é definir. Quer voltar no silêncio que a gente não fala. Mas foi muito bom. Foi bom. Agradecer a presença da presidente Luciana, da OAB, de Vitória da Conquista, Luciana, que é uma pauta para o nosso Interior Baiano Notícias. A gente vai estar sempre ali, né não, Júlia? Claro, com certeza. Além de política, a gente traz aqui também essa parte da jurídica, né?
Nós adentramos nesse assunto também. E a gente quer agradecer muito a sua presença, o nosso bate-papo foi enriquecedor. E que nossas portas estão abertas para voltar. O convite está feito. Venha sempre que quiser para a gente trocar uma ideia. O Interior Baiano Notícias vai estar sempre acompanhando os fóruns, os debates da OAB para estar pautando e para estar tendo informação de relevância para a Vitória da Conquista. Somos uma janela, né? Então, estamos aí para isso. Então, por favor, faça suas considerações e é isso. Nós que agradecemos essa oportunidade de estar com o microfone aqui aberto para a OAB. A recíproca é verdadeiro, o que precisar também estamos à disposição. Quero dar as boas-vindas, vocês estão chegando há pouco tempo aqui em Vitória da Conquista, na nossa região, parabenizar pelo trabalho que já tem sido feito de diálogo, construindo credibilidade. E quero também, cumprimentar a todos que vão estar ouvindo esse podcast. Muito obrigada, a gente fica honrado, com as palavras. E é isso, gente. Esse foi o nosso bate-papo de hoje. Confira no nosso site, lá na íntegra. Vão ter matérias também. E a gente vai ficando por aqui. Tá bom? Então, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.